Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, vou dar início a um canal chamado Que País é Esse? E eu vou responder agora para vocês que país é esse. Esse é o país que cada um de nós constrói, cada um de nós 220 milhões constrói. Esse país, capenga do jeito que tá, é o resultado das nossas ações, certo? Por que eu digo isso? A gente está passando por essa pandemia, nós estamos em maio de 2021, né? Em plenos 15 milhões de contaminados e 420 mil vidas perdidas. E eu venho sentindo muita necessidade de estar expondo, fazendo algo, pelo menos para botar para fora. E eu estou fazendo por meio desse canal. Então hoje eu vou falar sobre a pandemia, a nossa situação, por que chegamos a este ponto. O que acontece? A pandemia começou no início do ano passado, né? A gente está com 1 ano e 4 meses aproximadamente. E nessa data eu resolvi, já venho analisando, resolvi discutir aqui por que a gente está com quase 500 mil vidas perdidas e atribuir aqui de certa forma, de uma forma indireta, a culpa, né? Quem são os responsáveis? Quais situações nos levaram a essa situação? Então, primeiramente, eu quero, na data de hoje, o mundo está com 157 milhões de contaminados e 3,3 milhões de mortes, aproximadamente. Se a gente pegar esse número, mundo, nós deveríamos estar hoje com mais ou menos 11 milhões de contaminados e em torno de 100 mil mortes. 100 mil hoje. Só que nós estamos com 15 milhões de contaminados e 420 mil mortes. Assim, de forma bastante grosseira, a gente devia estar em média, levando-se em consideração a média mundial, em torno de 100 mil, na verdade 91 mil. Mas vamos dobrar esse número, porque existem vários fatores, países desenvolvidos também que teve um número bastante acima dessa média. Mas nada que dobre. Vamos colocar então que a gente dobre isso. A gente deveria estar em torno de 180 mil mortes, no máximo, estourando. Mas estamos com 420 mil, beirando os 420 mil. Então a gente está aí com um excesso de 240 mil vidas de brasileiros perdidas. Mil vidas perdidas que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse tido uma política séria, coordenada de prevenção, de combate, né? O que não houve. E eu pessoalmente atribuo essas 220 mil, 240 mil vidas mortas desnecessariamente, eu atribuo diretamente à atuação do presidente da República, que até hoje não admitiu a gravidade da doença, não admitiu a necessidade de prevenção com isolamento, com redução de aglomeração, com uso de máscara, de gel. Até hoje, absurdamente, ele não admitiu. Pelo contrário, as suas palavras são sempre no sentido de fazer com que a população deixe de cumprir essas medidas, deixe de usar máscara, porque máscara é besteira, não aglomerar é besteira. Como, gente? As pessoas estão morrendo sem oxigênio, sem conseguir uma vaga de UTI, conseguir uma vaga de internação, morrendo em casa. A situação é calamitosa, nós nunca passamos por uma situação dessa, uma doença em um ano, 420, pouco mais de um ano, 420 mil mortes. Então é uma situação assim, eu não tenho palavras. E eu atribuo essas 240 mil vidas perdidas desnecessariamente, primeiramente, a pessoa do senhor Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Se existe um karma, se existe vida após a morte, se existe pagar os pecados, ele vai ter que pagar, ele vai ter que responder. Talvez não aqui perante as autoridades, porque no nosso país de autoridade, pelo amor de Deus, é uma negação, mas pelo menos perante Deus. E nos últimos dias ele disse que falar não mata. Eu discordo, mata sim.
quando a fala é de uma autoridade, da maior autoridade do país, uma autoridade que sobe a boca para agredir, uma autoridade que sobe a boca para desfazer das pessoas, agredir, grosseira, violenta, sem educação, sem caráter. Então, mata sim. Como exemplo, quando você induz uma pessoa ao suicídio, ela se suicida, você não contribuiu, as suas palavras mataram. Não diretamente, não completamente, mas contribuiu, teve uma parcela. Então, palavras matam sim. Eu pego como exemplo uma situação no interior de São Paulo que uma mulher foi acusada nas redes sociais de ser sequestradora de criança. E ela foi identificada e foi linchada pela população e depois foi se ver que não tinha nada a ver, ela não tinha nada a ver. As palavras daquelas acusações mataram aquela mulher. Ah, não foram as palavras que foram lá e deram paulada, mas foram as palavras que induziram, foram o ponto condutor, o ponto ígneo. Foi o fósforo que se joga no mato seco. As palavras ali mataram. Então as palavras matam. O presidente da República, ele é a maior autoridade, ele é referência. Uma dos ofícios das autoridades é ser referência. Elas têm que dar o exemplo, elas têm que ser referência. E ele é o contrário de tudo isso. Então, nesse primeiro momento, eu atribuo a ele sim a responsabilidade, a culpa dessas mortes, 240 mil. Estou dizendo as desnecessárias, eu estou botando aqui em consideração que nós teríamos, de fato, entre 100 mil e 200 mil mortes na data de hoje, mas nós temos 420. Nós temos 240 mil mortes, 240 mil famílias que choraram em vão, que não precisavam ter sofrido isso. Isso é muito grave. E, lógico, também tem a sua parcela de culpa. Cada um das autoridades, administradores que foram omissos, incompetentes, corruptos, vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores, que não atuaram de forma equânime com o que a situação exigia. Não atuaram. Muitos foram corruptos, não todos, mas muitos governadores, secretários de saúde e servidores, administradores, né? Corrupção aí com os respiradores a gente está vendo a todo momento. Eles também têm a sua parcela de culpa. E tem um outro grupo que tem a sua parcela que tem que ser levado em consideração. São os 57.797.847 eleitores que votaram no segundo turno e no primeiro também, né? Do senhor Jair Messias Bolsonaro, que a partir do presidente é que se faz o governo, os ministros, a política, qual é a ideologia que se vai seguir, né? Então foi esse o número de brasileiros que colocaram esse governo lá. Que esse governo, que é o governo da negação, que nega a ciência, que nega os meios de contenção, né? Que é não aglomeração, uso de máscara, uso de álcool gel, que nega isso, que acha que tudo isso é besteira, que fala e defende que tudo isso é besteira, que tem que deixar todo mundo se contaminar, e aí vai morrer muita gente, mas aí quem não morreu, não morreu, quem morreu, morreu. Não é assim. Se for para ser assim, não precisa de governo. A gente não precisa dos 75 mil indivíduos que recebem entre vereadores e presidente da República, todos os eleitos, em torno de 75 mil pessoas. Para quê? Se a gente não precisa disso. Vamos deixar a natureza? Vem uma doença que todo mundo se contamine e quem viver, viveu. Então não precisamos de Ministério da Saúde, não precisamos de educação, não precisamos de segurança. A gente pode voltar à Idade das Pedras, né? Então, cada voto que colocou o senhor Jair Bolsonaro na presidência também tem uma gotinha do sangue de cada uma dessas centenas de milhares de pessoas que morreram em vão. Morreram além do que seria o razoável, o aceitável, o admissível. E esse é um ponto importante. Isso é para a gente ver que o voto ou ele salva ou ele mata. Não é uma coisa qualquer. Porque sem o voto eles não entram. A gente tem que ter consciência, a gente tem que aprender a gostar, porque é o que eles querem é que a gente odeie mesmo, nunca
faça nada e só vai lá no dia do voto, como fosse um ser qualquer, não é um ser humano, é um animal qualquer, vai lá e aperta um botão e me coloca. Porque quanto menos a gente conhece, quanto menos a gente sabe, menos a gente questiona, menos a gente discute, menos a gente cobra. E mais livre eles ficam para fazer o que bem entende, para desfazer, para fazer do nosso país somente um meio de enriquecer, de locupletar, ficar milionário, bilionário, ter milhares e milhares de alqueires e milhares e milhares e milhares de cabeças de gado, às nossas custas, às custas das nossas vidas, da educação dos nossos filhos, da saúde dos nossos pais, da segurança de cada um de nós, que a gente não tem. Educação, saúde e segurança. O Brasil não tem essas três coisas. O Brasil não tem educação, as pessoas estão terminando o ensino médio sem conseguir escrever uma redação. O Brasil não tem segurança, ninguém tem a consciência de sair de casa 9 horas da noite tranquilamente, sem ter passar pela cabeça o risco que é de ser assaltado e tal. E saúde a gente não tem desde muito antes da pandemia. Quantas pessoas morrem na fila, né? Com problemas renais, câncer. Então são coisas essenciais que a gente não tem. E por quê? A política que existe hoje é uma política de entrar para sugar o máximo que puder. E por que isso acontece? Porque a gente não tem consciência política. A gente não busca saber, conhecer os candidatos. A gente não busca em mente que ideologia que eu quero. A ideologia da violência, da agressão. Eu quero uma pessoa que defenda a educação, que seja voltada para valorizar a educação, saúde e segurança, ou quero uma pessoa qualquer que é um popstar que... Não, a gente tem que pensar, a gente tem que analisar, a gente tem que discutir, a gente tem que ter o caráter, a humildade de assumir quando erra. Eu acho que esses 57,8 milhões de pessoas erraram e estão pagando na carne, porque muitos desses que votaram e erraram em colocar esse governo, tem dentre os seus um desses 240 que morreram em vão. Então pensem, porque o voto também mata. O voto pode salvar ou matar. Precisamos acompanhar o que acontece no cenário político para lá na frente analisar quem são os candidatos e quais ou qual é o melhor ou o menos pior. Essa política de quanto pior melhor não existe. Quanto pior é pior, quanto pior pior. A gente pensou que com o governo Lula, com aquela corrupção toda, tinha chegado no fundo do poço, mas a gente viu que não. O fundo do poço estava muito pior e pode piorar, pode piorar. Então vamos ter consciência, vamos assumir a nossa responsabilidade enquanto eleitor, enquanto ser ativo. O poder emana do povo, assim diz a Constituição. Então vamos exercer esse poder com responsabilidade, vamos votar com responsabilidade, vamos conhecer quem são os candidatos e qual é o histórico, o que já fez, se já foi corrupto, se já foi acusado, se não foi acusado. Se defende principalmente a educação. Sem educação, nenhum país vai para frente. O Japão foi arrasado na Segunda Guerra, arrasado, com 2 bombas atômicas. Foi desolado. E menos de 30 anos ele se reergueu como potência porque ele voltou todo o seu investimento para a educação. A Alemanha foi arrasada 2 vezes. Na Primeira Guerra Mundial, 1918, arrasada. E quando 20 anos depois, 1938, ela já estava se preparando para a Segunda Guerra. Então, com 20 anos, ela se reergueu porque investiu em educação. E em 38, em 39, com a Segunda Guerra Mundial, foi arrasada de novo. Em 45 acabou a guerra. E cerca de 20 anos de novo depois, ela se reergueu. Hoje é uma das potências, é o país mais rico da Europa. Por quê? Investiu em educação. Investir em educação é investir em tecnologia, educação básica, educação regular, ensino superior, tecnologia. Isso é educação. Hoje nós vendemos soja e gado e minério.
coisas de poucos reais o quilo. E compramos tecnologia, coisas que são caríssimas. A gente vende a soja aí poucos centenas de reais a tonelada, e a gente importa um iPhone de 12 mil reais, de 8 mil reais. Olha a discrepância. O que é caro é tecnologia, soja não é caro, carne não é caro. Do ponto de vista de exportação, de mercado. É caro para o cidadão comum pagar 40 reais como está pagando hoje no quilo da carne. Então, nós temos que defender a educação. Educação. Sem investir em educação, o país nunca vai deixar de ser esse país retrógrado, esse país atrasado, esse país ignorante, esse país que ainda acha que as características sociais se equiparam a caráter, que não tem nada a ver, que não é opção, mas uma situação sexual, a pessoa ser ou não homossexual, bissexual, isso influencia no caráter e não. Existem vários heterossexuais que são mal não, péssimos caráteres. Existem vários homossexuais, bissexuais que são de caráter ímpar, invejável. Então, uma coisa não tem relação com a outra. E eu estou dizendo isso de pessoas públicas, né? Então, por exemplo, Clodovil era homossexual assumido e uma pessoa do mais lapidar caráter, uma pessoa reta, íntegra, que eu nunca tive absolutamente nada de conhecimento de desvios de caráter dele, entendeu? Então a gente tem que evoluir nesse ponto. A gente tem que fazer valer o nosso voto. A gente tem que acompanhar, conhecer e decidir o que a gente quer. Porque a pessoa que a gente colocar no poder, ela vai trazer para o seu governo, vai fazer a sua equipe conforme a sua cabeça, a sua mente. Se coloca um troglodita, a gente vai ter um governo de trogloditas. Se coloca um cientista, a gente vai ter um governo de cientistas. Se coloca um poeta, a gente vai ter um governo de poetas, com certeza. Então é isso. Espero que tenha sido válido esse bate-papo. Se vocês quiserem receber, a gente vai estar aí comentando outros assuntos importantes, relevantes para o cenário nacional. E dê um joinha aí, dê um like para vocês estarem recebendo. E se inscrevam no canal para vocês estarem recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos, ok? Muito obrigado. E que país é esse? É o país que a gente constrói. Então vamos construir um país digno de cada um, porque o nosso país é maravilhoso. Nós é que não estamos sabendo construir esse país. E quem constrói é o povo por meio do voto. E depois do voto, por meio da cobrança, da atuação direta, do questionamento, de mandar e-mail para o seu deputado, para o seu senador, reclamando, eu votei no senhor e o senhor foi contra isso, o senhor foi a favor daquilo. Então nós temos que aprender a participar da vida política. E é assim que a gente vai fazer. Muito obrigado, até a próxima.